as igrejas que enfrentavam a perseguição sob o Império Romano, ele usa a linguagem simbólica para descrever a besta que emerge do mar. Essa besta simboliza os poderes humanos que se levantam em oposição a Deus e seduzem as pessoas a adorá-la. A imagem reflete uma batalha espiritual, onde a lealdade das pessoas é testada diante das pressões e seduções do mundo. Por outro lado, em Josué capítulo 24, versículo 15, estamos no final da vida de Josué, o sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel na conquista de Canaã. Neste momento, Josué, ele reúne a nação em Siquém e os convoca a renovar a aliança com Deus. E diante da possibilidade deles adorar os deuses dos povos vizinhos ou permanecer fiéis a Deus, Josué faz uma célebre declaração perante o povo ali em Siquém, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem vós servais? Escolhei hoje, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse chamado é tanto um desafio quanto um modelo de liderança espiritual e compromisso familiar. No aspecto biográfico, a gente vê o apóstolo João, conhecido por seu amor a Cristo. João escreve em Apocalipse com profunda reverência e preocupação pela igreja. Ele enfatiza a soberania de Deus e mesmo em meio às perseguições, ele encoraja os crentes a permanecerem firmes. Josué, o líder do povo, discípulo de Moisés, Josué foi um guerreiro e um homem de fé. Porém, ele conduziu Israel a tomar posse da terra prometida. Aleluia. E sua marca era obediência e coragem, sendo um exemplo de liderança que priorizava a aliança com Deus em meio às pressões externas. Numa exposição do texto, o Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 4, fazendo uma exposição desse texto, apresenta o quê? Uma realidade espiritual, onde os poderes malignos, representados aqui pela besta, exigem adoração e domínio sobre as nações. Isso revela a constante tentativa do inimigo de ocupar o lugar de Deus, seduzindo e intimidando os fiéis. A besta é um retrato das influências culturais, políticas, espirituais que desviam o foco de Deus. Repetindo, a besta é um retrato da influência cultural, política, espiritual. Para quê? Desviar o foco de Deus. Mas esse versículo enfatiza que a decisão de servir a Deus deve ser consciente, firme e coletiva, começando por onde? Pela família. Josué não apenas desafia o povo, mas também dá o exemplo, declarando pela sua casa, quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O versículo enfatiza a decisão de servir a Deus. Começa pela nossa casa. Começa pelo nosso lar.
Começa pela nossa família. Fazendo uma conexão entre os textos que nós lemos, ambos os textos lidam com a questão da adoração e da escolha. Ambos os textos que a gente acabou de ler. Enquanto o Apocalipse 13 destaca as consequências de seguir os poderes malignos e afastar-se de Deus, Josué capítulo 24, versículo 15, oferece um caminho alternativo, um compromisso de adorar e servir ao Senhor. Juntos, as duas passagens nos lembram que, mesmo em meio às pressões externas, cada família e indivíduo é chamado a escolher quem ocupará o trono do seu coração ou do seu lar. Quem ocupará o trono do seu coração, do seu lar? Quem está ocupando o trono lá da sua casa? Quem está ocupando o trono do seu coração? O inimigo ou o nosso Deus? A quem vocês estão servindo? A quem nós estamos adorando? A quem nós temos prestado adoração? Será que nós podemos dizer, essa noite, diante de Deus, sem hipocrisia, eu e minha casa servimos ao Senhor? Aleluia. Quem está ocupando o trono do nosso coração? Quem está ocupando o trono do nosso lar? A nossa família, a nossa base familiar. Quem está ocupando o trono? Através dessa introdutória, eu quero trazer uma mensagem introduzida dentro daquilo que foi expressado numa aplicação doutrinária, espiritual, moral, social e familiar. As 7 cabeças da besta são os lugares que o diabo quer tomar na família através dos espíritos Mamon, Jezabel, Diana, Farmes, Belzebu, Balaão e Nimrod. Essas 7 cabeças representam os 7 espíritos que o diabo usa para entrar nos lares, para destruir os lares, para acabar com os casamentos, para acabar com os relacionamentos, para destruir os nossos filhos. Essas 7 cabeças representam esses 7 tipos de espírito que o diabo usa para tomar o lugar dele, para tomar o lugar de Deus dentro da nossa casa, para nos afastar da presença de Deus. O primeiro espírito é o espírito de Mamon. O espírito de Mamon vem trazendo o domínio sobre as finanças e a prioridade sobre as finanças. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mas quando esse espírito acha uma brecha dentro dos lares, dentro das famílias, Deus se afasta, Deus se retira, porque o que está controlando a sua vida, que está controlando a família, que está controlando o seu lar, é o espírito de Mamon. E o espírito de Mamon leva as famílias a idolatrar as riquezas, os bens materiais, colocando o dinheiro como centro das decisões.
Isso resulta em prioridades distorcidas, consumismo e disputa dentro do lar. Onde o espírito de Mamon opera, não tem comunhão, não tem paz. É uma discórdia, é uma soberba, é um orgulho, é uma vaidade. Principalmente quando ambos cônjuges, ou um dos cônjuges ganha mais do que o outro, eles não começam a vigiar, eles não começam a atentar para essa área, eles começam a priorizar o dinheiro, os bens materiais, eles começam a priorizar o empreendimento. Tudo na vida deles é o dinheiro, tudo na vida deles é a riqueza material, tudo na vida deles é a conquista material. Errado não é, mas quando você põe isso em primeiro lugar, é o espírito de Mamon dominando a sua casa, dominando o seu relacionamento, dominando a sua vida. E onde o espírito de Mamon entra, o camarada, ou o casal, ou essa família, se torna avarentos. Principalmente quando chega no momento de a gente adorar a Deus com dízimo e oferta. O coração fecha, a mão fecha, e dentro dele começa a murmurar. Para que ficar dando dízimo para pastor? Para que ficar dando dízimo e oferta para a igreja? Que bobagem é essa? Ninguém trabalha para ganhar nada para mim. Eu tenho que suar e ganhar meu dinheiro. Não esquecendo o miserável, usado pelo espírito de Mamon. Se ele está trabalhando, se ele está conquistando, se ele tem o que tem, porque Deus deu ele. Deus deu ele saúde, Deus deu ele emprego, Deus abriu as portas para ele, e ele neste momento, por causa do espírito de Mamon, ele se torna um avarento na presença de Deus. E a Bíblia fala que avarentos também não herdarão o reino dos céus. E esse espírito de Mamon tem trazido um impacto na família. Que tipo de impacto é esse que esse espírito de Mamon tem trazido na família? Substituindo a confiança em Deus por ansiedade financeira, por ganância e falta de generosidade. Quantos estão com a conta bancária obesa, de tanto dinheiro, mas está em tratamentos, está em depressão, está tentando tirar a vida? Quantos que estão bem materialmente, estão bem financeiramente, mas o seu relacionamento com o seu cônjuge vai de mal a pior? É um xingando o outro, é um odiando o outro, é um querendo separar do outro, não sabendo ele que o espírito de Mamon está dentro da casa dele, está dominando a vida dele, está acabando com o casamento dele, porque ele esqueceu olhar para Jesus e está priorizando o espírito de Mamon, está adorando o seu dinheiro, está adorando os seus bens, está adorando aquilo que ele acha que conquistou com a força do seu braço. Mas como nós, como servo de Deus, combatemos esse espírito de Mamon, para que não entre dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Começando com o ensinamento da dependência de Deus. Em Mateus 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Quando nós aprendemos, guardamos, colocamos em prática e ensinamos e trazemos esse princípio para dentro do nosso lar, nós repreendemos o espírito de Mamon, porque nós sabemos, diante da presença do Eterno, tudo que temos, tudo que adquirimos, vem dele. Aleluia! A glória é dele, a honra é dele. E nós fazemos o quê? Nós somos gratos a ele. E com esse comportamento, nós conseguimos combater o espírito de Mamon, que quer entrar nos nossos lares, que quer destruir as nossas famílias, que quer destruir os nossos casamentos.
O segundo espírito é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele trabalha na manipulação, no controle, na comunicação. Hoje, para os irmãos entenderem melhor, a mídia. O espírito de Jezabel tem trazido a mídia para dentro de casa, para dentro de lares. Os filhos já não conversam com os pais já não conversam com os filhos. O esposo não conversa com o esposo conversa com o esposo. Quando conversa é trocando farpas, porque o tempo que tem está sendo usado pelo espírito de Jezabel. Jezabel está induzindo a eles as mídias, as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Fica horas e horas sendo dominado por esse espírito demoníaco de Jezabel e não percebe. Já faz tempo que muitos lares não sabem o que é sentar numa mesa juntos, pais e filhos, e comer juntos. E quando sentam cada um com seu aparelho, e pasmem, que eu já fiquei sabendo, tem família que chegou no tal ponto, família crente, que tal ponto, que quando eles reuniram na mesa para conversar, eles não tinham diálogo, eles começaram a conversar pelo WhatsApp. Espírito de Jezabel coloca as redes sociais, coloca a comunicação demoníaca dentro do lar para afastar a comunhão entre pais e filhos e entre os cônjuges. Que tipo de impacto que o espírito de Jezabel traz na família? Destrói o respeito mútuo. O filho já não respeita o pai mais. Os filhos não respeitam a mãe mais. O cônjuge não respeita um ao outro mais. Filho vira para a mãe e manda a mãe tomar naquele lugar. O cônjuge vira para o céu, para a sua esposa, ou a sua esposa vira para o seu marido e diz: você não presta, eu te odeio, para que eu casei com você? Espírito de Jezabel tirou a comunicação da comunhão e colocou a comunicação diabólica. Ambos vivem de aparência, mas o lar já é um inferno, por causa do espírito de Jezabel. Muitos cônjuges estão fio para separar um do outro. Muitos relacionamentos estão vivendo de aparência dentro da casa de Deus. Muitos casamentos, muitos homens e mulheres estão vivendo de aparência, porque o espírito de Jezabel tirou a comunicação entre eles. E por causa de posição, se mantém a aparência que tudo está bem, mas não está. O espírito de Jezabel está devastando, está acabando com a família deles. Qual é a resistência espiritual para combater isso? Submissão ao padrão bíblico. Quando a família volta para a palavra de Deus e coloca em dia os padrões e os princípios bíblicos, a comunicação santa volta para esse lar novamente, porque o espírito de Jezabel tem que ser retirado. As redes sociais é deixado de lado, o WhatsApp é deixado de lado, e ambos começam a comunicar um com o outro, ambos começam a sentar na mesa e almoçar junto. Pais e filhos voltam a ter paz novamente, porque voltar aos princípios bíblicos novamente. Somente através da palavra, somente através do princípio bíblico, que a família consegue combater esse espírito de Jezabel. Uma amostra que eu deixo para a igreja do princípio bíblico, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Uma das amostras do princípio bíblico para a família. Se pôr em prática, Jezabel não tem chance.
ela não vai achar lugar para dominar o seu filho, dominar a sua esposa, o seu marido. O terceiro espírito é o espírito da Diana. O espírito da Diana vem trazendo idolatria e distrações dentro das famílias. Atos 19, versículo 27. A deusa Diana será reduzida à insignificância, e a sua majestade, a quem toda a Ásia e o mundo o adoram, serão destruídas. O espírito de Diana, meus queridos, representa a idolatria, que pode se manifestar em foco excessivo de hobbies, entretenimento ou pessoa. Isso rouba o lugar de Deus dentro do seu lar, na sua vida. Quando você começa a pôr hobbies na sua vida. Hoje eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que jogar bola. Hoje eu não posso ir para a igreja, eu tenho que fazer isso. Hoje eu não posso orar porque eu tenho um churrasco para ir. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu não posso meditar na palavra porque eu tenho uma série que está passando na Netflix que eu não posso perder. O espírito da Diana vem colocando distrações, idolatria dentro dos lares. E os pais não percebem, os filhos não percebem. Passa horas e horas na frente de uma telinha. Passa horas e horas na frente do celular. Tem prazer ir para qualquer lugar. Jogar bola, para festa, viajar. Qualquer lugar tem prazer. Mas quando se fala, vamos à casa do Senhor, vamos orar, vamos fazer um culto doméstico, vamos estudar a palavra. O espírito da Diana não deixa. Porque tiraram a presença de Deus e colocaram os hobbies. Dizendo para Deus, o meu tempo na frente da televisão, o meu tempo na frente do celular, o meu tempo fazendo aquilo que eu quero terrenamente é melhor que a tua presença. É tudo que a Diana quer. Que você tira a presença dele e troca para as coisas terrenas. Prioriza as coisas terrenas e abandona a presença dele dentro da sua casa. Que tipo de impacto isso traz na família? Prioridades espirituais são trocadas por atividades superficiais. Quer um exemplo? Os cultos. Os cultos de quarta, os cultos de sexta-feira, que é o culto de ensino, escola dominical. Os cultos normais, fora os trabalhos fora da igreja, evangelismo, culto no lar, projeto meu lar. Fora isso, a gente vê essa reflexão, a prioridade a tantas coisas, mas menos de vir para a casa do Senhor. E dentro de casa, nós arrumamos tempo para tudo, mas não tira 15 minutos para prestar um culto de adoração ao nosso Deus, juntamente com a nossa família. Porque o espírito da Diana, a intenção dela é essa, tirar, distrair e trazer idolatria para dentro da sua casa. Porque isso entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. E como nós combatemos esse mal? Manter Deus como centro da atividade familiares. Tem que fazer as coisas terrenas? Tem, sim. Posso jogar minha bola, posso fazer academia, posso fazer... Sim, mas a prioridade dentro da minha casa, primeiro é agradecer a Deus, louvar a Ele. Eu não abro mão do meu culto doméstico. Eu não abro mão de tirar um tempo de estudar a palavra de Deus. Eu não abro mão de aconselhar os meus filhos. Eu não abro mão de sentar com a minha esposa, com o meu esposo e ter um diálogo. Isso é dar prioridade. E com isso nós combatemos o espírito de Diana que quer entrar dentro do nosso lar. Quarto, o espírito de Farmes. O espírito de Farmes vem trazendo a corrupção moral e a sexualidade distorcida. Em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 está escrito: Deus os entregou às paixões vergonhosas.
O espírito de Farmes atua na degradação moral, promovendo libertinagem e desestruturação sexual, destruturando o ser humano, o menino ou a menina, trazendo ideologia de gêneros para dentro da nossa casa, dos nossos lares, colocando na cabeça deles que ele pode escolher ser homem ou ser mulher, que ele pode apaixonar tanto pelo mesmo sexo ou não. O espírito de Farmes traz essa corrupção moral para dentro da família. Ele atinge as famílias através da pornografia, da infidelidade e da confusão de identidade. Quantos dentro do âmbito familiar não são viciados em pornografia? Conheço gente que fala comigo, me ajuda, eu não consigo largar a pornografia. Espírito de Farmes. Eu não consigo ser fiel. Outros momentos a gente se depara com pessoas com confusão de identidade. Dentro dele é uma guerra. Ele não sabe se ele quer ser homem ou quer ser mulher, ou vice-versa. Certo dia, uma dessas pessoas virou para mim e disse: eu dentro de mim tenho uma guerra, mas o lado é um homem, o lado feminino fala mais alto. Mas agora eu te pergunto, o senhor que é pastor, por que Deus não gosta de nós? Eu disse assim: mas quem te falou isso? Foi a Bíblia? Eu não, falei assim, então está errado. Não foi Deus que te falou. A Bíblia não fala isso. Deus ama você. Ele não ama o seu pecado, mas você, Ele te ama. Na cruz do Calvário, Ele morreu por todos. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida para o ladrão. Ele deu a vida para o estrupador. Ele deu a vida para um correio. Ele deu a vida por todos. Deus não faz acepção de pessoa, meu querido. Agora, você que tem que fazer a sua escolha, porque Ele te ama. Ele está de braços abertos para te aceitar, mas a escolha é sua. Aí Ele diz: que tipo de escolha? De aceitar Ele como um suficiente salvador da sua vida. Ele pode transformar você. Ele pode tirar todas as mazelas de Satanás da sua vida. Ele pode te fazer um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí ele diz assim: mas mesmo se eu aceitar Ele, e esse jeito que eu tenho? Foi assim: se você aceitar Ele, confia nele, porque para Ele nada é impossível. Não tem pecado, não tem laço, não tem embaraço do inimigo que Ele não tira da vida do homem. Ele lava e purifica as suas vestes. Aleluia. Oh, glória. Mas o espírito de Farmes, ele causa esse impacto dentro da família. Ele quebra a santidade. Casamentos corrompidos. Lares com visões diabólicas. Lares distorcidos. Pais revoltados com o filho, porque descobriu que o filho é homossexual. Mães também revoltadas com sua filha, que descobriu que sua filha é lésbica. Lares divididos, lares revoltados por causa desse espírito de Farmes. E como nós combatemos esse espírito? Vivendo em santidade, ensinando a pureza segundo a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 5:15, Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. E dessa maneira o nosso lar tem que ser santo. As nossas coisas tem que ser santa. O nosso falar tem que ser santo. Tudo dentro da nossa casa tem que ser santo. Aleluia. Nós só expulsamos esse demônio dentro da nossa casa
com espírito de santidade. Quando nós pagamos preço, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós jejuamos, entregando a nossa vida, juntamente com a nossa família. Quinto espírito. O quinto espírito é o espírito Belzebu. O Belzebu vem trazendo uma contaminação espiritual e laços demoníacos. Mateus 12, 24 diz assim: este não expulsa demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Belzebu age na contaminação espiritual da casa. Escute isso. Introduzindo práticas ocultistas, superstição e concessões ao inimigo. Vem trazendo um impacto na família. Que tipo de impacto? Afastando os membros da comunhão com Deus. E cria legalidades espirituais para a opressão maligna. Começa a criar os membros da família uma revolta, uma discórdia. Que é uma prática disso, um espírito Belzebu. Quando o crente vem para a igreja, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar sentado para ouvir a palavra. Ele não consegue ficar dentro da igreja. Ele não consegue ter o foco na palavra. Dentro do seu coração há uma distração, há uma revolta, há uma contaminação espiritual. Seu coração está fechado, está contaminado por esse demônio. A pessoa fica inquieta. Isso é notório. Como é que ele não fica quieto quando ele está na frente de um filme? Como é que ele não fica quieto quando está nas rodas dos amigos? Como é que ele não fica quieto quando está fora da igreja? É só na hora do culto. E quando está vindo para o culto? É uma brigaiada dentro de casa. É um xingando o outro. É o marido xingando a esposa xingando o marido. É os filhos revoltados. É os filhos vindo para a igreja xingando, revoltados. Nós pegamos um caso uma vez de uma família, que tudo que acontecia, isso é espírito Belzebu. O pai e a mãe levaram para dentro de casa para o seu filho. Chegou um ponto que o seu filho tomou nojo de igreja, tomou nojo de pastor. Hoje, quando fala de igreja para ele, ele fala assim: eu odeio crente. Eu detesto o pastor. Espírito de Belzebu. Os próprios pais deixou o espírito de Belzebu usar eles para contaminar os seus filhos. O seu filho. Hoje o seu filho está afastado da igreja. Hoje eles choram lágrimas de sangue, de arrependimento. Mas como nós combatemos esse espírito maligno dentro do nosso lar? Purificando o nosso lar de práticas contrárias à palavra de Deus, fortalecendo na oração em família. Tudo que é prática contrária, seja música, seja alguma piadinha, o que for, o mundanismo, nós não podemos aceitar entrar dentro da nossa casa. Se o filho chegou com alguma coisa diferente, que contradiz a palavra, o pai e a mãe orientam ele: não, filho, aqui dentro de casa não. Não faz isso não, isso não agrada a Deus. Você está dando legalidade ao mundo espiritual para entrar dentro da nossa casa. Nós só combatemos o nosso lar se nós purificar o nosso lar. Porque o nosso lar também tem que ser crente. Nós não podemos ser crentes só quando nós estamos na igreja. A nossa casa também tem que ser crente. A nossa casa tem princípios. A nossa casa segue mandamento que está na palavra de Deus. E nós, como os pais, o cabeça da casa, nós temos autoridades. Não podemos deixar o mundanismo entrar dentro do nosso lar. Se o filho revoltava, só bonitão, já é de maior, da porta para fora. Porque da porta para dentro, quem paga o feijão sou eu. É os princípios bíblicos, você tem que obedecer. Se você não quer obedecer, já é de maior, vai morar sozinho. É, meu irmão.
Vai deixar um garoto destruir seu lar? Vai deixar o garoto que não quer nada com Deus destruir a sua casa? Nós devemos orar, mas impor a nossa autoridade perante a Bíblia. Mostrar para ele que a família que ele está serve a Deus. Um exemplo vou dar para vocês aqui. Quando eu trabalhava de agente funerário, um garoto de 16 anos destruiu a família inteira. Aos 12 ele matou seu primo por causa de tráfico de droga. Aos 16 ele começou, dos 15 para os 16, ele começou a bater na sua mãe, porque ele queria fazer a casa de sua mãe um ponto de drogas, e sua mãe não queria deixar. Aí ele começou a bater nela. Aí o tio dele, que é irmão da mãe, vendo aquela cena, não aguentou, ameaçou ele, falou assim: se você continuar, eu vou te entregar para a polícia. Aí ele virou para o tio dele e falou assim: ó, da forma que eu matei o meu primo, eu te mato também, me entrega para você ver. E continuou batendo na sua mãe. O tio dele foi e entregou ele para a polícia. A polícia veio e pegou e guardou ele. De menor, não pode ficar preso. A justiça soltou. E quando soltou, ele foi atrás do seu tio para matar ele. Só que o tio dele já tinha se preparado. Tinha comprado um berrão também. E quando ambos se encontrou, o tio dele sacou a arma primeiro e atirou nele. E acertou ele primeiro. Ele caiu, o tio chegou por cima dele e falou assim: infelizmente, eu tenho que terminar o serviço. Matou o próprio sobrinho. E fugiu. Desceu os traficantes. O pai do menino, a mãe, todo mundo revoltado. Os traficantes colocaram fogo na casa do tio dele. Final da história. O menino sendo velado. A mãe não queria ver o irmão. O pai do menino queria matar o tio do menino. Os traficantes perguntando: você, nós vamos achar ele, nós vamos achar ele. Resumindo, toda a família separada, destruída, por causa do menino que não foi orientado. Por causa de uma família que não foi orientada dentro dos parâmetros bíblicos. Por causa de uma família que não deu lugar para Deus reinar na sua casa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A casa não fica vazia. Não fica vazia. Se você não está servindo a Deus, você está servindo o diabo. Tem consciência disso, meus amigos, meus irmãos. Se a tua casa não estiver servindo a Deus, estão servindo o diabo. O diabo está reinando lá dentro, está dominando a sua casa. E se você não acordar, com pouco prazo de tempo, ele vai destruir a sua vida, o seu relacionamento e a sua casa. Mas como nós combatemos isso? Ensinando integridade e compromisso com justiça divina. Não negociando os nossos princípios. Não negociando a nossa integridade. Somos servos do Senhor. Vivemos em santidade a Ele. Nós não negociamos a nossa salvação. Nós não podemos aceitar que o inimigo reine dentro da nossa casa. Porque o Espírito de Deus nos mostra quando o diabo começa a achar brecha. Se o Espírito de Deus te mostrou que o diabo está achando uma brecha na sua casa, no seu lar, qual é o nosso dever? Reunir a família e orar. Por último, o sétimo espírito. Antes de falar do sétimo espírito, meu filho Cleito, eu estudando, o Espírito Santo mandou orar por ele. Mandou orar, não foi por ele não. Eu falei assim: orar? Acho que estou ficando doido. Continuei estudando. O Espírito Santo mandou: ore, levante e vá orar. Eu estava sozinho em casa. As luzes tudo apagadas, só lá onde eu estava estudando estava acesa. Levantei, fui orar, andando pela casa. Quando eu cheguei no quarto do meu filho, Cleito, na porta, estava um toquinho preto lá. E tinha achado uma brecha. Estava dentro da minha casa. E eu só falei assim: você está aí, né, maldito, chifrudo.
dentro da minha casa você não fica. Entrei para o quarto do meu filho. Quando eu entrei para o quarto do meu filho, ele começou a sugar minhas forças. Eu comecei a clamar a Deus. Comecei a repreender o espírito maligno. Ele foi saindo pela janela. A paz foi reinando. Aleluia. Quando o Cleide chegou, eu chamei ele e falei com ele. Vigia, meu filho. A salvação é individual. Aqui dentro de casa tem princípio. Aqui nós servimos a Deus. Deus nos chamou para pastorear. E o pastoreio começa pela minha casa. Vigia que o diabo nos odeia. E o diabo está achando uma brecha na sua vida para te matar. Falei com ele desse jeito. Nu e cru. Para ele acordar e despertar. É assim, irmãos. O diabo nos odeia. Ele caça uma brecha para nos afetar. Por isso nós temos que fechar todas as brechas. Com jejum, oração e palavra e culto doméstico e comunhão familiar. O sétimo espírito é o espírito de Nimrod. O espírito de Nimrod vem trazendo rebelião contra a autoridade de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Está escrito: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até o céu. Nimrod simboliza a rebelião e a construção de sistemas autossuficiente e afastando a dependência de Deus. Ele promove orgulho e rejeição à liderança divina. O impacto que ele causa dentro da família é gerar lares sem submissão a Deus. E alimenta a independência espiritual. Quantos lares estão devastados? Quantos lares estão pagando alto preço? Porque esse espírito de Nimrod entrou dentro da casa. Pessoas que levantaram contra a liderança. Pessoas que apontaram o dedo na cara do pastor. Nós temos uma história no nosso campo, não vou falar quem é, que apontou o dedo na cara do nosso pastor presidente e empurrou ele. Está de câncer terminal. Deus trata, meu filho. Então, a intenção desse espírito de Nimrod, que a família ou membros da família se revoltem com a liderança espiritual. Porque ele sabe, aquele que se levanta contra a liderança espiritual, Deus trata. Porque a intenção do diabo, meu filho, minha filha, é te matar. É destruir a sua vida. O diabo não quer ver você dentro da casa do Senhor. O diabo não quer ver você adorando a Deus. O diabo não quer ver você e a sua família na presença de Deus. Então por isso que ele vem trazendo esses espíritos imundos para dentro da nossa casa. E o espírito de Nimrod tem inflamado os últimos tempos das igrejas. O que tem de gente que levanta contra a liderança. A liderança que não fala só de pastor não. Liderança de grupos, de conjuntos. O que tem de gente que blasfema contra a liderança, que levanta calúnia contra a liderança, que fala mal da liderança, que caluniia a liderança. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse espírito de Nimrod, se você não repreender da sua vida, quem vai tratar com você é Deus. E o tratamento de Deus dói. Custa caro. E como nós combatemos esse espírito maligno de Nimrod? É cultivar a humildade e submissão à vontade de Deus. Aleluia. Quando nós somos humildes, quando nós temos o fruto do Espírito Santo em nossa vida, nós estamos sujeitos à vontade de Deus. E quando a família entende isso, ela honra a sua liderança. Ela ora pela sua liderança. Ela cuida da sua liderança. E quando você faz isso, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando do teu casamento. Terminando essa mensagem. Aleluia. O diabo deseja tomar lugares centrais da família. Qual o motivo que quer tomar o lugar central da família? Para afastar a família da presença de Deus. Ele sabe, se ele destruir a família, ele afeta a igreja.
Família doente, igreja doente. Família destruída, igreja destruída. O diabo sabe disso. Por isso que ele ataca as famílias. Por isso que ele investe nas famílias. Cada um desses espíritos age em áreas específicas, buscando substituir a adoração ao Senhor por idolatria, divisão, corrupção e rebelião. Quais são as estratégias que nós podemos combater esses espíritos que querem entrar dentro da nossa casa, que quer destruir a nossa família, o nosso lar? Primeiro, orar regularmente pela nossa família. Você tem orado pela sua família? Você tem levantado na madrugada e orado pela sua família? Você tem pagado um preço pela sua família? Você tem intercedido pela sua família? Às vezes você ora por tanta gente, mas para a sua casa você tem esquecido. Você tem esquecido do seu filho, do seu cônjuge. Uma das estratégias para combater e fechar as brechas é orar regularmente pela família. Segundo, ensinar a viver os princípios bíblicos. E esse ensinamento não é só no culto de ensino, nem escola dominical, é diariamente. Diariamente. Terceiro, reconhecer as áreas de ataque e combatê-las com a palavra de Deus. E como nós reconhecemos as áreas de ataque do inimigo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós vivemos em santidade com Ele. Porque Ele nos mostra as brechas, e nós vamos tampando as brechas, para que esses espíritos malignos não entrem dentro da nossa casa. Quarto, fortalecer a comunhão no lar, por meio de devoções familiares. O lar tem que ter comunhão, irmãos. O marido, o esposo e a esposa não podem ficar sem falar. Tem esposo e esposa aí que discute, eles ficam 3, 4 dias sem falar. Você está dando brecha para esses espíritos entrar dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Porque o lar precisa ter comunhão. Quantos pais, quantas mães que não falam com os filhos, nem os filhos falam com os pais. A falta de comunhão dá legalidade para esse espírito entrar na sua vida. Vamos declarar como Josué declarou. Vamos tomar decisão como Josué tomou, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode repetir comigo? Quem pode dizer essa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, por essa porção da Sagrada Escritura, que nós possamos, meu Deus, nós e a nossa casa servir ao Senhor. Que o Senhor venha ser prioridade na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família. Que todo espírito maligno, Pai, seja retirado. Que eles não achem brecha dentro da nossa família, no nosso lar, nossa casa. Pai, guarda para cada um de nós. Nos blinda, nos cobre com o teu sangue. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome do teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, amanhã, antes de fazer, dar os anúncios, eu quero fazer o apelo.